foi de bom dia, boa tarde para quem foi de boa tarde, e alguém com boa noite ainda. Vamos mais uma edição da nossa apresentação da pesquisa sorológica, assim como também da descrição, né, dos indicadores dessa pandemia na cidade de Teresina. Essa é a nossa 14ª reunião. É a 14ª reunião, apresentando a 15ª pesquisa sorológica. E que nós vamos descrever, basicamente, um processo de redução dessa doença no mês de julho. Nós tivemos o pico, né, da doença aí no mês de junho, especialmente na última semana, se nós considerarmos os óbitos como critério principal, ou no final da primeira quinzena, se nós considerarmos, primeira quinzena de junho, se nós considerarmos a circulação de vírus como critério. E no mês de julho, nós começamos um processo de redução da doença. Os vários indicadores mostram justamente isso. E aqui a gente vai apresentar os dados, né, que dão suporte a essa tese. Primeira pesquisa sorológica, é a nossa 15ª pesquisa sorológica, foi realizada no fim de semana de 24 a 26 de julho. Basicamente, os resultados... Pode passar, por favor. Os resultados mostram que algo em torno de 23%, 22,89% da população estão positivados, que nos dá alguma coisa em torno de 197.963 pessoas devidamente positivadas. Se a gente comparar com a quantidade de pessoas que foram registradas ou que foram verificadas, testadas como positivadas em relação ao coronavírus, isso nos dá que a estimativa para a cidade é 15 vezes maior do que a quantidade de casos notificados. Então, a pesquisa estima que para cada caso notificado nós temos 14 casos que não são notificados. E é interessante perceber que ao longo das várias pesquisas, né, esse grau de subnotificação ele foi caindo. Chegou lá a 50, 60 vezes, mas foi caindo e agora parece que chegou no patamar crítico, né? Quer dizer, ele não está baixando aí de 14, 15 vezes essa razão, né, entre os casos positivos nas pesquisas, né, e os casos confirmados oficiais. Ou seja, aparentemente nós estamos chegando. Como cresceu muito a quantidade de teste, então diminuiu muito a subnotificação. Mas a quantidade de teste ela não cresceu o suficiente, né, para fazer com que a subnotificação ficasse aí de um dígito, né, o índice de subnotificação. Na realidade, continua. Ainda é um número, apesar de ter caído ao longo do tempo, ainda é um número bastante grande, entendeu? Ou seja, para cada caso notificado, nós temos 15 que não são. Para cada caso confirmado, nós temos 15 que não são notificados, que não são confirmados. Talvez a explicação para isso seja o fato de que existe, né, um percentual muito grande de pessoas que são positivadas, mas não têm qualquer sintoma. Conheço várias pessoas que foram positivadas ao fazerem os testes, mas não apresentaram qualquer sintoma. Ou seja, essas pessoas elas se contaminaram, eventualmente podem ter contaminado outras pessoas, mas por não terem um sintoma sequer, elas não procuraram a rede de assistência e, portanto, não foram confirmadas, né, entre os casos oficiais. Pode passar. Aqui nós temos a evolução, né, semana a semana, e a gente começa lá no mês de meados de abril, a estimativa de 4.843 pessoas. Então, vem crescendo semana após semana a taxas extremamente elevadas, 91%, 44%, 31%, 42%. Quando nós entramos aí em junho, especialmente na segunda quinzena de junho, começa a reduzir a taxa de crescimento. Entre a etapa 9 e a 10, caiu para 17%, entre a 10 e a 11, caiu para 7%, que é justamente a última etapa última semana de junho. Quando a gente entra em julho, aí nós temos um decréscimo, que foi aí,
na primeira semana, na etapa 12, 6%. Depois há uma espécie de reajuste, ajuste de tendência, né, cresceu 39%. Depois mais uma queda de 7%, mais uma queda de 2%. É como se tivesse chegado a um patamar, primeiro, em torno aí de 160 mil, aí depois deu uma elevada nesse patamar para algo em torno de 197 mil, 200 mil. Ou seja, a ascensão ela já não é tão elevada como o passado, e eventualmente a gente está chegando assim, a uma espécie de platô, né? E essa mudança desse platô, ela se dá gradativamente, né? De acordo com a quantidade de pessoas infectadas, que tende a ser menor. Aquele número 39 é interessante dar uma olhada nele, porque eu acho que, aparentemente, pessoal, porque esses dados são estimativas estatísticas, não são números certos, precisos, determinísticos. Essa é uma estimativa. Então, provavelmente, o fato de ter caído 6%, depois de aumentar 39%, isso significa que provavelmente os 6%, se a gente for estimar uma curva, né, esse 6% está abaixo da curva e provavelmente o 39% está acima da curva. Né? Acho que talvez uma curva que una em 167 anterior até o 200, 167 até o 201, 209, é uma curva mais suave, né? E, portanto, mostrando já uma, uma, uma chegada no patamar maior. Então, esse patamar ele vai aumentar, mas vai aumentar cada vez mais lentamente. Quer dizer, essas variações negativas e positivas grandes, né, são efeitos da estimativa feita pela derivada, né, da amostragem que nós temos. Pode passar, pô. Aqui a gente tem uma evolução dos casos que são IgG positivo e IgM negativo, assim como também a evolução dos casos que são IgG positivo e IgM positivo. Então, o cinza, basicamente é o IgG positivo, não é isso? Então, teoricamente, são aquelas pessoas que são imunes. Então, se a gente pega essa medida a partir lá de 8 de maio, a gente nota que a barra cinza vem crescendo. 6 mil, 5 mil, 10 mil, 49 mil, 50 mil, 48 mil, 57 mil, 83 mil, 93 mil, 107 mil pessoas. Então, nesse último fim de semana, a estimativa é de que mais de 100 mil pessoas já estão com IgG positivo, ou seja, já estão teoricamente imunizados. Agora, se a gente compara com o total, quer dizer, são 197 mil pessoas positivadas, então mais da metade já está com IgG positivo, ou seja, mais da metade já passou e já está com anticorpo. Isso tem consequências, né, para a expansão da doença. Por quê? Porque na medida em que a quantidade de pessoas imunes, ou teoricamente imunes, vem a crescer, né, o vírus passa a ter cada vez maior dificuldade de circulação, portanto, sua taxa de transmissão tende a cair. Daí a natureza cíclica, né, da expansão e contração do vírus. E não apenas isso, mas também, se você olhar ali o amarelo, o que é o amarelo? O amarelo é a fase intermediária, né, quando a pessoa tem um IgM positivo, ou seja, está saindo da infecção, da infecção mais ativa, né, e já está desenvolvendo, né, o IgG, tanto é que ela está em IgG positivo. Então você nota que é crescente também ao longo do tempo. Eventualmente chegou um pico ali em 11 a 13 de julho, né, e também está crescendo, também está decrescendo nas últimas semanas, ou seja, mais uma evidência, né, de que existe uma redução da infecção ativa e cada vez mais as pessoas estão ficando imunes a essa doença. Outro quadro, por favor. Aqui a gente pode fazer uma comparação que é entre a infecção recente, né, ou seja, a pessoa tem IgG negativo, ou seja, ela não está ainda imunizada, mas tem o IgM positivo, ou seja, é o primeiro anticorpo que a pessoa gera após ser atacada, né? Ou seja, ainda está na fase ativa da infecção. Então, o que a gente percebe? E o laranja, esse IgM positivo é o azul claro, e o laranja é o total de infectados. Então, você percebe claramente, quando a gente vai comparar a
a pessoa que está com infecção ativa, com o total de positivados, você nota que ao longo do tempo, olha só, tem um crescimento, cresce muito o total de positivados, mas a quantidade de pessoas que estão infeccionadas recentemente, ela fica mais ou menos constante, ela cresce um pouco, fica mais constante e depois já começa a cair. Ou seja, o percentual de pessoas que estão com infecção no momento, em relação ao total de quem foi positivado, ele passa a ser cada vez menor ao longo do tempo. É uma evidência de que o vírus passa a ter cada vez menor possibilidade, né, de se espalhar na cidade, porque já tem muita gente que já está imunizado. Portanto, quem fica com infecção ativa fica cada vez em menor quantidade. Pode passar. E é justamente esse gráfico do IgM positivo que a gente vê agora, esse gráfico de barras. Se vê a evolução, olha só. Quem está com a infecção recente, com IgM positivo, ele é crescente aí a partir de maio, vai crescendo, chega a um pico aí em 5 a 7 de junho. Aí a gente lembra que o pico do professor Jefferson Leite foi no dia 10 de junho, então ele acertou bem na mosca, né? Ou por 3 dias, 5 dias, então já está de parabéns. E depois cai a um patamar menor, fica num determinado patamar durante uns 3 semanas, aí, entre 34 e 37 mil. Depois cai também para o patamar de 26, 30 mil. Depois cai para o patamar de 20 mil. E na última semana, o total de IgM positivado foi de 12.454. Mas note uma coisa interessante, quer dizer, se nós, pessoal, lá em 15 a 17 de maio, nós tínhamos 11.502 pessoas positivadas com IgM, tá certo? E nesse último fim de semana, nós tínhamos o quê? 12.454. Qual a grande diferença entre, do ponto de vista absoluto, então são muito próximos, né? Um é 11.500, outro é 12.454, a diferença de algo em torno de mil pessoas. Mas tem uma diferença brutal em termos de propagação do vírus. Por quê? Lá em 15 a 17 de maio, o total de pessoas que estavam imune era muito menor. Então, o vírus tinha um campo mais amplo, né, para se multiplicar, para se espalhar pelas outras pessoas. Já quando a gente chegar lá em 26 a 27 de julho, o que acontece? Já tem 100 mil pessoas que estão imunes. Então, o vírus, essas 12 mil pessoas, essas 12.454 pessoas, estão cercadas por outras 100 mil pessoas que já estão positivadas, portanto, não vão transmitir. Então, a potencialidade de transmissibilidade dessas 12.454 pessoas é muito menor, muitíssimo menor do que esse mesmo valor, essa mesma quantidade tinha lá em meados de maio. Seria interessante até voltar na outra prancha, no outro slide lá, canso, só para ver. Não, outro, atrás. Pronto. Só para dar uma ideia, lá em 15 a 17 de maio, existiam positivados, ou seja, com infecção recente, 11.502. Mas o total era de 32 mil pessoas positivadas, ou seja, só existia aí pouco mais, algo em torno de 20 mil pessoas que não estavam com infecção recente. Quando a gente pula lá para o outro lado, o que acontece? Você tem 12.454, mas tem quantas lá? Tem mais de quase 185, 184 mil pessoas que ou já estão com IgG positivo ou estão prestes a desenvolver. Ou seja, fazendo uma comparação com o futebol, tem muita gente que gosta de futebol que está ouvindo, quer dizer, lá atrás o que acontece? Você tem bons jogadores com poucos marcadores. Lá do outro lado, você tem bons jogadores, a mesma quantidade. Agora, você tem muitos marcadores. Então, o jogador bom fica com menos possibilidade de fazer boas jogadas, né? Fica sem espaço. É a mesma coisa do contágio, né? Na medida em que a quantidade de pessoas que são positivadas cresce, as pessoas que têm imunidade, a quantidade de pessoas que têm imunidade vai crescendo, a possibilidade, né, de espalhamento do vírus fica cada vez menor. E é justamente isso que leva ao descenso da curva, né? Pode passar. Pronto. Quando a gente vai fazer o cálculo do R0, e a gente chega a uma primeira conclusão, que é
O R0 ele fica abaixo de 1, pela primeira vez ele fica abaixo de 1 por 2 semanas consecutivas. O que estava acontecendo? O R0 ele estava flutuando em torno do 1. Eles ficavam abaixo de 1, acima de 1, ou seja, como você está trabalhando com estatística, provavelmente ele tinha um valor em torno de 1, e é justamente por isso que o indicador pegava, às vezes, o valor acima ou o valor abaixo. Agora, pela primeira vez, entre a etapa 14 e a etapa 15, né, o R0 ficou, de fato, abaixo de 1. Ou seja, que dá evidência que o nosso estimador de R0, ele, de fato, ele já está menor do que 1. Então, a gente já tem um bom indício, né, de que a transmissibilidade é menor do que 1, portanto, nós estamos no descenso da curva epidemiológica. Só recapitulando, quando o R0 é maior que 1, nós estamos na curva epidemiológica crescendo, subindo. Quando o R0 é igual a 1, nós estamos justamente no pico ou no platô. E quando o R0 é menor do que 1, nós estamos na outra porção, no outro lado da curva epidemiológica, né? Para usar também uma imagem futebolística, o que acontece? O R0 menor do que 1, maior do que 1 significa que está no primeiro tempo. O R0 igual a 1 significa que a gente está no intervalo. E o R0 menor do que 1 significa que nós estamos no segundo tempo. Então, a gente tem a confirmação nesses dados aí de que, efetivamente, nós estamos no segundo tempo do enfrentamento dessa pandemia. Vai passar. Aqui a distribuição pelas regiões. Então, você nota que houve uma queda muito grande na região leste, e até um achado surpreendente, né? Você tem uma região que não tem nenhum tipo de infectado, muito provavelmente por quê? Porque a região leste, isso é uma tese para explicar esse fenômeno, até a leste foi a primeira a ser atacada pelo vírus. Então, provavelmente o percentual de pessoas imunes na região leste deve ser bem maior que nas outras regiões, o que faz com que o vírus tenha dificuldade de se contaminar. Pronto, voltou? Pronto, então já deu para a região norte ela está com um percentual de positivados ativos abaixo da sua participação da população, e as duas regiões que nessa semana estão com destaque e muito positivado está lá a região sul. Então você tem que ter muito cuidado com a região sul. Isso pode ser, quer dizer, isso é apenas uma hipótese, talvez uma decorrência, né, da reabertura do processo econômico, mas não tem nenhuma evidência disso não. Tá certo? Não é apenas uma sugestão, isso tinha que ser comprovado depois com outro tipo de dado. Né? Pode passar. Então, as mulheres mais positivadas que os homens, 69% das positivadas são mulheres. Isso é um dado que merece ser considerado, quer dizer, ou seja, de alguma forma as mulheres estão se contaminando mais do que os homens. O porquê disso não tem nenhuma explicação, quer dizer, poderia ter algo que fosse tem a ver com as condições físicas, ou eventualmente algum tipo de comportamento, mas enfim, é difícil dizer. Os homens são menos contaminados que as mulheres. Mas quando a gente vai para os óbitos, acontece justamente o contrário, ou seja, as mulheres, apesar de se contaminarem mais, elas têm os casos que são menos agravados. Mas essa questão da não contaminação das mulheres, ela tem aparecido de forma constante nas últimas semanas. Né? Lá no passado, não existe nenhuma distinção. Mas nas últimas 3, 4 semanas, essa tendência se acentuou. Pode passar. Em relação à faixa etária, o que acontece? Nós temos aí, quer dizer, pouca gente positivada aí na faixa etária de 0 a 14 anos, apenas 8%. Voltou a crescer, né, agora também os jovens e os jovens adultos.
bem no início os jovens e adultos entre 15 a 24 e 25 a 34 anos. Bem no início do processo, essa era a faixa etária que mais estava positivada. Pouco a pouco, né, foram aparecendo os mais maduros, né, aí de 35 a 44 anos, de 45 a 54 anos. Agora, aparentemente, a coisa, ao final, nesse descenso da curva, parece que está distribuído. E o que está ali meio fora do eixo, né, fora da tendência natural, é justamente o pessoal de 45 a 54 anos, que está bem mais positivado, 23% do total de positivados, do que a sua representação dentro da população como um todo, que é cerca de 12%. Ou seja, pode ter alguma ligação, né, com esse retorno da atividade econômica. Pode passar. Mais na frente a gente pode falar mais sobre se essa primeira fase da atividade econômica teve alguma ou não repercussão sobre a circulação do vírus. Então a gente pode comentar usando até os outros indicadores que a gente vai ver mais na frente. Em relação à ocupação, houve um aumento, né, do pessoal de carteira assinada, o aumento foi bastante significativo. Então isso aí pode estar relacionado, né, à reabertura da economia. Houve uma redução até surpreendente, né, redução da participação do pessoal que é profissional liberal, de empresário autônomo. Eventualmente essas pessoas já estavam em atividade antes, portanto já haviam-se de alguma forma positivadas. E houve um aumento também, isso é uma coisa surpreendente, primeira vez que existe um aumento de aposentados, estudantes e pessoas que fazem trabalho doméstico. Ou seja, aparentemente houve algum tipo de fenômeno, então pode ser que essa abertura econômica possa explicar. As pessoas saíram mais das suas casas e, por saírem, né, foram mais positivadas. E também houve a queda, né, dos desempregados e dos trabalhadores temporários. Eventualmente, eles já estavam mais tempo ativos, né, fora do isolamento, e por já estarem mais tempo, eles ficaram mais protegidos, né, da infecção recente. Pode passar. Os fatores de risco continuam exatamente os mesmos, né? Pressão alta, obesidade e diabetes, são os três mais importantes. Pode passar. Os sintomas também está se repetindo, né? Dor de cabeça, coriza, ausência de cor, de gosto, cheiro. E o último é basicamente falta de ar. Então, pode passar. Enfim, aqui a gente vê a evolução, né, ao longo do tempo, sempre lembrando que a gente está trabalhando com estimador. E o cenário, como você está trabalhando com mais dinheiro, você pode estar trabalhando com um cenário mais otimista ou um cenário mais pessimista. Se a gente pegar nessa 15ª edição, a medida central é de 197 mil pessoas positivadas. Mas o cenário mais pessimista é que nós temos 221 mil. E o cenário mais otimista, nós temos 64 mil. Então está flutuando aí em derredor aí de 200 mil pessoas positivadas na cidade. Pronto, vamos passar para os outros indicadores relacionados a... Que outros indicadores nós temos monitorado ao longo do tempo? Basicamente, nós temos o monitoramento de síndromes gripais. Então, repetindo, são basicamente aquelas pessoas que procuram as clínicas privadas, as unidades básicas de saúde, as UPAs, para consultas relacionadas a doenças, né, com sintomas de gripe, né? Ou seja, e obviamente isso inclui a COVID. Quando a pessoa chega com dor de cabeça, febre, a princípio você não pode distinguir se ela tem COVID ou se tem uma gripe comum. Então, esse indicador pega todas as pessoas que procuraram a rede pública, a rede privada, com sintomas semelhantes à gripe, portanto, também sintomas semelhantes à COVID-19. Então, você nota que lá no início, ali, em abril, quer dizer, a quantidade era muito pequena, quer dizer, é muito pequena. Nós tínhamos aí menos, quer dizer, tem semanas que tem menos de 1.000 consultas com síndromes gripais. Mas também nesse período, quando começou a crise, né, muitas pessoas evitavam também procurar os consultórios e as unidades básicas de saúde.
O processo começa a se elevar ali a partir da semana 19, né? E o crescimento também bastante significativo. 101%, 96%, 30%. Isso a cada semana, 26, teve uma semana que zerou, 48, 23, 19, aí foi perdendo fôlego. E o pico foi justamente na semana 26, que é a última semana de junho. Então, mais uma evidência de que nós tivemos o pico aí no final de junho. Quando começa julho, começa o processo de queda. Então, já estamos como se nós estivéssemos, de fato, no outro lado da curva epidemiológica, né? Caiu menos 7%, caiu 7% na primeira semana, depois 12%, depois 2%, na última semana caiu 9%. E aqui a gente já faz uma primeira observação. Quer dizer, nós já estamos... A primeira fase começou no dia 6 de julho, primeira fase de reabertura econômica. E, portanto, nós já temos aí, quer dizer, mesmo com a reabertura nessas últimas 3 semanas, na realidade, as consultas gripais continuaram a cair, certo? Mostrando que os efeitos, quer dizer, a lógica da curva epidemiológica, ela é muito própria, né? Ela é muito baseada nesse processo de contágio, né? E a queda propiciada pelo contágio, né? Essa queda geométrica, né? Ela é muito forte e ela, até o momento, ela tem sido mais forte do que a própria maior circulação das pessoas através da atividade econômica. Ou seja, a atividade econômica ainda não, ela ainda não anulou, né, a queda, não conseguiu anular até agora a queda da circulação de vírus, a queda, isso medido em termos de síndromes gripais, ou seja, eventualmente a atividade pode ter algum tipo de efeito positivo, mas esse efeito positivo foi completamente neutralizado, né, pela tendência de queda da doença, né. Pode passar. E aqui a gente vê, não apenas em termos, outra medida de síndrome gripal, não mais em termos de semana epidemiológica, mas em termos de média móvel dos últimos 7 dias. Então, claramente, ao longo do tempo, você tem a média móvel, essa curva vermelha, vai subindo, tem uma barriga ali no meio, né, mas continua a subir. Ali chegou o pico ali ali em torno do final de junho, ó, 28 de junho, aproximadamente 28. O pico em vermelho, é isso aí. 28, 29, quase início de julho, 3 de julho. Aí começa a cair e esse processo se consolida. Teve uma semana que teve um pequeno levantamento, mas enfim, uma tendência de queda continua. Se comparar a comparação que o pessoal faz é justamente pega a média móvel presente, compara com ela 14 dias atrás para saber se está decrescente ou não. E claramente está decrescente. Pode passar. Aqui nós temos um outro indicador que pode botar só dois slides, outro. Olha ali, aquele somatório lá no canto direito ali, deve ser, ao longo de todo esse período, já 197 mil pessoas foram atendidas na rede pública e privada de Teresina nesse período. Se a gente der uma olhada que nós temos 860 mil habitantes, né, é muita gente que já foi atendida, quase que 20% da população, né? De março para cá. Ou seja, 20% da população procurou, se bem que aí também aí não é a quantidade de pessoas, né? Porque eventualmente uma pessoa pode ter ido 2 vezes, feito 2 consultas, ou 3 consultas. Mas é um número extremamente significativo. E basicamente a rede pública, ela cresceu muito, né? Nós temos 26 unidades básicas de saúde que são focadas, né, em síndromes gripais. E essa rede de UBS foi a principal responsável, né, por grande parte dessas consultas. Então, parabenizar o pessoal da atenção básica, que teve um comportamento fundamental no sentido de garantir, né, essas 26 portas abertas durante todo esse processo. Pode passar. Bem, aqui é um outro indicador importante, né? Nosso terceiro indicador importante. Primeiro é a pesquisa sorológica, segundo são as síndromes gripais, o terceiro indicador importante é essa síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, a pessoa vai buscar nos hospitais ou nas UPAs, né, atendimento, e ela está numa situação grave, né, eventualmente precisando hospitalizar.
ou algum tratamento emergencial, ou algum tipo de cuidado emergencial. Então, você nota que ao longo do tempo é crescente, né? Cresceu 286%, 51%, 5%, dá outro salto, e o pico vai lá na semana de 26, que é a última semana do mês de junho, mais uma evidência de que nossa situação mais grave, né, foi no final de junho. Na semana seguinte, nós temos quedas, né, na primeira semana caiu pouco, caiu 3%, na semana seguinte caiu 13%, na semana posterior caiu 3%, na outra semana, na última semana caiu 21%, foi o maior nível de queda. Então, e mais uma evidência também, quer dizer, se comparar aqui nas últimas 2 semanas, nós já tínhamos a economia aberta, aberta na sua primeira fase, houve continuou mesmo com a economia aberta, né, nessa primeira fase, a quantidade de síndromes respiratórias agudas graves, ela continuou cadente, aliás, teve a sua maior queda, ou seja, não existe ainda nenhuma evidência de que a economia, ela prejudicou a saúde o suficiente para reverter a tendência de queda. Aparentemente, né, quer dizer, o processo de contágio e o processo também de regressão da doença, ele não é aritmético, ele é geométrico. Então, só lembrando aquelas conversas que a gente tinha no começo, quer dizer, da mesma forma que ele vai 2, 4, 8, 16, 32, 64, vai rapidamente subindo, né? A gente lembra lá do PG, progressão geométrica lá do ensino médio. Da mesma forma, na hora de cair, cai rápido também. Então, por exemplo, você tem 16, depois cai para 8, depois cai para 2, depois cai para 1, depois cai para meio, depois cai para 4, então cai também rapidamente. Então, eventualmente, se existir algum outro indicador que busque, que contrarie, né, essa tendência de queda, esse indicador tem que ser muito forte, né, para contrariar essa tendência de queda, porque é uma queda geométrica, né, uma queda que tende a ser bastante rápida. Aqui nós temos também a mesma metodologia, né, a média móvel de 7 dias, da quantidade de casos de SRAG, né, de síndrome respiratória aguda grave. Então, você nota o pique lá aí também final de junho, que dia é esse aí? 29 de junho. E a queda que vem gradativa, constante ao longo dessas últimas semanas. Então, mais uma evidência de que a gente está no segundo tempo desse jogo. Pode passar. Bem, aqui nós temos que a questão de ocupação de leitos de UTI Covid. Então, já quando a gente fala de UTI, a gente percebe assim, houve um crescimento ao longo do tempo, chegou no patamar alto, aí no final de junho, certo? E continuou nesse patamar até recentemente, e teve uma leve tendência de queda e voltou a crescer. E essa é uma questão que chama a atenção, porque está contra o que está acontecendo na pesquisa, em termos de consultas, em termos de internações de SRAG, e assim por diante. Então, ali você nota, né, que a quantidade de UTI, Covid ocupados, ele tem uma tendência de aumento, está com 77%, é tendência de aumento. Então, como é que se pode explicar isso? Tem várias hipóteses. A mais provável é que, na realidade, o crescimento de ocupação de Covid em Teresina é por conta da chegada de pacientes do interior. Existem várias outras possibilidades para explicar isso aí, mas a gente não tem dados para confirmar nenhuma delas. Por exemplo, a quantidade de pessoas que está em UTI, a quantidade de tempo que as pessoas passam em UTI aumentou. É uma hipótese. A quantidade de casos de pessoas que vão para a rede diminuíram, mas os casos são mais graves. É outra hipótese. De Teresina, outra hipótese. Mas quando a gente vê alguns dados, por exemplo, a quantidade de óbitos em Teresina está sendo cada vez maior de não residentes, cada vez menor de residentes. Hoje mesmo eu peguei um dado do plantão funerário, na realidade mostrava lá de cerca de 8 óbitos registrados 6 óbitos do interior e 2 apenas de Teresina. Ou seja, todos os indicadores são positivos em termos de queda da doença em Teresina, mas quando a gente fala de leitos de UTI, houve, na verdade, nos últimos dias, uma pressão muito grande sobre esses leitos. Então,
A causa, aparentemente, é por conta da chegada de pacientes do interior. Pode passar. E aqui também, aqui é o leito de UTI não Covid. Então, você pode perceber que ao longo do tempo houve uma estabilidade muito grande. Agora, quando se tem o processo de abertura econômica, o que está acontecendo com esses leitos? A utilização desse leito está sendo crescente. Por quê? Porque com maior atividade econômica, maior acidente de trânsito, maior quantidade de, de conflitos, violência, enfim. Ou seja, falando aqui objetivamente em relação ao HUT, o HUT estava há alguns anos o HUT não está numa situação tão difícil quanto está hoje. Por quê? Porque, de um lado, parte do HUT foi dedicada para UTI Covid, para leitos de enfermaria de UTI Covid, e, ao mesmo tempo, grande parte do HGV e do HPM, que davam suporte àqueles pacientes que estavam agravados lá no HUT, grande parte desses leitos do HGV e do HPM estão destinados ao Covid. Portanto, está existindo, né, um represamento muito grande, né, de pacientes de outras síndromes lá no HUT. Então, isso é uma coisa preocupante. Esses dados é bem justo isso daí, entendeu? O fato de que cresceu nessas últimas 2 semanas. Isso aí pode ser atribuído à queda de isolamento e, obviamente, à retomada da atividade econômica. E também tem a ver também com a própria questão do interior, né? A chegada do interior de outros tipos de problemas de saúde. Pode passar. Agora, aqui interessante, veja só, situação de ocupação de enfermaria COVID. Olha o percentual, 53%. E está baixando. Enquanto que UTI está subindo 76%, a enfermaria COVID está baixando 53%. Olha só a queda. Ao longo do tempo, foi crescente a ocupação de enfermaria, certo? Você pegar o padrão histórico, vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí chega no final de junho ali, quando é que ali? 20 de julho, aí começa a despencar. Por exemplo, leitos de enfermaria hoje estão abundantes. Agora mesmo que eu estava conversando com o pessoal do Padre Pedro Balso, lá são mais de 60 leitos e tem apenas ocupado apenas 35. Então, é uma evidência, né, de que a demanda de Teresina tem diminuído, né? Certo? E veja só, como é que se explica que a UTI está aumentando e a enfermaria está baixando? Então, provavelmente, o que está acontecendo? Os casos mais graves estão chegando. Mas os casos mais graves, eventualmente, pode ter sido o caso mais grave de Teresina, mas casos mais graves do interior. Por quê? Por que isso pode ser tomado como evidência de que o interior está contribuindo para isso? E a gente está fazendo esse levantamento nesses leitos para checar de forma mais objetiva. Porque, basicamente, do interior, os casos leves e medianos não vêm. Na verdade, os casos mais graves é do interior que vêm para Teresina. Então, essa aqui é uma evidência, né? O fato de que os leitos de enfermaria estão vagando e os leitos de UTI estão ficando mais escassos ainda, é uma evidência de que a chegada dos pacientes está em situação bem mais grave e provavelmente isso se deve porque esses pacientes vêm de fora, vêm do interior. Pode passar. Aqui a situação de ocupação de enfermaria não Covid, é crescente. Não Covid, ela é crescente nas últimas semanas, também refletindo esse processo de queda de isolamento e de abertura da economia. Ali é o outro conceito de UTI, né? Aqui nesse conceito de UTI, é um conceito mais restrito, a gente exclui os leitos pediátricos, os neonatais, as maternidades, obstétricos e os leitos de reserva dos hospitais. Mas mesmo assim ficou constante a utilização de UTI, mas quando você chegar nos últimos dias, nos últimos 4 dias, a gente percebe esse crescimento. Na realidade, ontem, né, foi registrado 270 pessoas internadas em UTI Covid, que é o recorde, né, dessa nossa pandemia. Ou seja, tudo está sendo reduzido, certo? A quantidade de consultas, a quantidade de internação, a quantidade de leite de enfermaria e tal, e a única exceção é a quantidade de leite de enfermaria. E a hipótese que nós estamos trabalhando, e estamos buscando dados para confirmar de forma mais cabal, é que isso se deve à chegada de pacientes do interior do estado. Pode passar.
Aqui nós temos casos, os casos confirmados. Já chega a 16.333 casos. Aí você nota o seguinte, que tem um crescimento aí ao longo do tempo, chega a um pico em junho, aí tem uma queda muito grande, aí cai rápido demais, depois tem uma subida muito grande. Então, provavelmente, a gente não usa muito a quantidade de casos confirmados, porque os casos confirmados, eles tendem a medir muito mais a quantidade de teste do que efetivamente as pessoas que foram positivadas. Por vezes, quando você tem um pico desse, é porque o LACEN passou 3, 4 dias apresenta e quando solta, solta muito. Por vezes, quando você tem uma queda dessa semana, é que houve algum problema no LACEN e diminuiu a quantidade de... Enfim, mas é um dado que é pouco utilizado, justamente porque ele é pouco confiável. E, ao mesmo tempo, que existe também uma subnotificação muito grande, né? Exatamente por isso que os dados de óbito são mais confiáveis, né? E devem servir como embasamento para qualquer processo de decisão. Pode passar. Aqui a gente vai para a quantidade de óbitos de residentes por semana epidemiológica, né? Isso aqui em Teresina, não é isso? Então, é crescente ao longo do tempo, deu um salto aí da semana 21 para a semana 22, e o pico é lá na semana 26. Essa semana foi a semana do pico, né? A última semana de junho. Na semana seguinte teve uma leve queda, de 86%, na outra semana caiu, houve um recrudescimento na semana seguinte, mas depois uma queda bastante significativa de 30%. Então, se nós compararmos essa última semana com 59 óbitos, com a semana do pico, que foi 87 óbitos, aí a gente vê 87 óbitos, aí a gente vê uma queda já de algo em torno de 30 e poucos por cento, 33%. Ou seja, também em termos de óbitos, houve uma queda em relação, essa última semana em relação à semana do pico, de algo em torno de um terço do pico. E isso deve ser ressaltado porque os óbitos são, no processo da doença, né, é a última fase, né? Então, mesmo que a doença tenha diminuído em termos de propagação, tenha diminuído em termos de consultas básicas, tenha diminuído em termos de internação, é somente no final do processo que a quantidade de óbitos vem diminuir. Isso já tem acontecido em Teresina. Então, mais uma evidência de que nós estamos no segundo tempo desse jogo contra essa doença terrível. E aqui nós temos a média móvel, né, de óbitos ao longo de toda essa doença, né? Ela é crescente ao longo do tempo, chega um pico ali, mais uma vez, no dia 27 de junho, 3 dias depois de São João. Se a gente pegar 27 de junho, tirar 29, olha, se a gente tirar de 29, se a gente tirar 17 dias que as pessoas ficam em média na UTI entre o primeiro sintoma e o óbito, caso venha acontecer, então 29 menos 17 dá... Hã? 12 de junho, 12 de junho, essa da minha mãe. 12 de junho. Se a gente tira dois dias para a incubação do vírus, então 12 menos 2, 10. Ou seja, por esse critério, o Jefferson Leite acertou na mosca, né? 10 de junho, né? 10 de junho. E continua a cair, né? A partir daí continua a cair. Houve um recrudescimento aí, há 2 semanas atrás, 2 dias, teve uma concentração de óbitos de 17, 14 óbitos, mas a tendência de queda se estabilizou, já se consolidou. Ontem, por exemplo, só tem 2 registrados. Aqui nós temos óbitos não residentes por data. Então, houve um crescimento, depois houve uma queda, né? Mas olha, nas últimas semanas, na verdade, voltou até uma subida do pessoal do interior, o que de alguma forma nos induz a pensar que essa utilização de UTIs é também pela chegada de mais pacientes do interior, certo? Então é uma coisa que precisa ser bem entendida, né, para que a gente possa agir de conformidade. Comparação aqui, a questão de óbitos por faixa etária, né? Basicamente, não teve nenhum óbito aí de crianças, de adolescentes até 14 anos.
de 0 a 14 anos, nós temos 22% da nossa população, tivemos zero de óbito. Aí, de 15 a 24 anos, apenas 1% dos óbitos. De 25 a 34 anos, apenas 2%. 35 a 44 anos, tivemos 4%, apesar da população significar 15% da população do total. De 45 a 54, já começa a coisa a ficar mais ou menos pareia, ou seja, a quantidade de óbitos corresponde a 10% do total dos falecidos, né? E a população de 45 a 54 corresponde a 12%. Então, a, a partir daí a coisa começa a complicar muito, né? De 56 a 69, nós temos 16% da população que foi a óbito e apenas 9% da população. E a grande faixa etária que é atingida por essa doença é justamente aquelas pessoas que têm mais de 70 anos. 71% dos óbitos está justamente nessa faixa etária. Vou passar. Isolamento social. Basicamente, está tendo um decréscimo gradativo, né? Esse decréscimo já vem. Eu estava dando uma olhada nesses dados e constatou algumas coisas interessantes. Todo início de mês, ele parece que deu início de maio teve uma redução. Não sei se tem aqui. O início de maio houve a redução da taxa de isolamento. Depois, junho deu uma melhorada. Junho deu uma piorada maior. E julho, agora com a reabertura, também deu outra piorada, ou seja, houve uma tendência de decréscimo do isolamento, tá certo? E agora, uma coisa boa é que, quando a prefeitura assumiu os finais de semana, na realidade aumentou bastante, né, a taxa de isolamento nos finais de semana, ou seja, o que é um dado positivo, né, aquela nossa pactuação. De alguma forma, a gente... que o mês de julho foi bem sucedido nesse fechamento dos finais de semana. E nós vamos continuar nas 2 primeiras semanas de agosto. Obviamente, a gente vai ver a evolução desse quadro da doença, né, nas 2 primeiras semanas de agosto, para saber se eventualmente nós vamos ter que continuar por todo o mês de agosto ou não. O que está acontecendo em termos de abertura econômica? Nós já tivemos a primeira fase aberta aí entre o dia 6 e 20, né? Foi a primeira fase, já está encerrada. Nessa segunda-feira, dia 27, iniciou-se a segunda fase, que é a fase mais importante. Por quê? Porque ela começa a ativar o comércio não essencial, varejista, no centro da cidade. Então, nós tomamos muitas precauções, especialmente em definir um quadrilátero sem veículos, para que não houvesse aglomerações, e também para que melhorasse o conforto, né, dos pedestres no centro. Enfim, essa semana, né, é a primeira etapa dessa fase B. Na próxima semana é a nossa segunda etapa. Então, nós estamos com muita atenção a esse processo para saber se ele vai impactar de alguma forma a propagação da doença na cidade, se ele vai contrabalançar, né, essa tendência de queda que foi demonstrada nas últimas semanas. Então, muita atenção nessa semana e na semana seguinte. A evolução dos casos no Piauí. Então, cada vez mais, por conta até desta ocupação do leito de UTI, a gente tem que olhar para o que está acontecendo no restante do Piauí. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar... Oi? E, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que o modelo matemático do professor Jefferson, que deu certo para Terezinha, ele prevê que o pico para o estado do Piauí é agora no final de julho. Ou seja, se o pico em termos de propagação do vírus é no final de julho, o pico em termos de óbitos no Piauí vai ser início de agosto, ou seja, nas próximas semanas. Então, essa é uma preocupação que nós temos, é exatamente por isso que a gente está cada vez mais monitorando o interior. Quando a gente olha para casos de óbito no estado do Piauí, aliás, número de casos, né? Aí são número de casos, né? Então, você nota um crescente, o pico aí foi entre o mês, até a semana 27 e 28, inclusive Teresina, está incluído Teresina. E como se existisse uma pequena queda no mês de julho. Pode passar. Mas quando a gente tira Teresina, a tendência de queda não se confirma, pelo contrário, existe uma leve ainda ascensão nas últimas semanas.
Ou seja, aparentemente, Teresina está contribuindo para reduzir a quantidade de casos e o interior está contribuindo para aumentar a quantidade de casos. Está se confirmando aquela ideia de que o pico do interior ainda não chegou, ainda está por vir. Pode passar. Aqui nós temos a quantidade de casos no Piauí, exceto Teresina. Então, se pegar a média móvel, está crescendo. Só na última semana que tem uma pequena restrição. Como você está trabalhando com casos notificados, pode ser que tenha tido algum problema efeito, mas enfim, aparentemente aconteceu alguma coisa na semana passada em termos de notificação que pode explicar aquela queda no final, mas a tendência até a semana passada era de crescimento. Pode passar. Quantidade de óbitos do Piauí por semana epidemiológica. Crescente até a semana 27, depois fica oscilando, né, com uma pequena tendência de queda. E aí é importante dizer que Teresina está computada dentro desse total. Pode passar. Quando a gente tira Teresina, quando a gente tira Teresina, tem um crescimento e tem uma leve tendência de queda de óbitos. Não é muito significativo. É justamente por isso que essa questão do interior tem que ser monitorada para saber dessas tendências, né, que está acontecendo fora de Teresina. Pode passar. Aqui a quantidade de óbitos por média móvel no Piauí teve um pico aí no início de julho, né, e depois tem a tendência de queda. Detalhe que aí está incluindo Teresina. Quando se tira Teresina, acabou? Só faltou o de Teresina. Então, essa tendência não é tão clara, né? Quando você tira Teresina, a tendência não existe, não tem uma certeza ainda de que está caindo como um todo. É justamente viu os indicativos da Globo ontem, e mostra o Piauí como estável, não como um estado em queda. Provavelmente por conta disso, que a Teresina está em queda, mas o estado ainda essa tendência não se consolidou. Tá certo? Então, perguntas? Né? Tem esse do Piauí sem Teresina? Terá? Cadê a gente para a próxima semana? Vou fazer algumas perguntas. A primeira é da Lídia Brito, da Cidade Verde. Essa pressão na ocupação de UTI, devido à vinda de pacientes do interior, pode interferir de alguma forma no processo de reabertura? Olha, eu acredito que não. Nós temos ainda uma grande arma em relação a isso, que é o Hospital João Claudino. Até agora, ele tá com 3 tendas ocupadas, 2 tendas para paciente COVID, uma tenda que já está... Aliás, todas as 3 tendas para paciente COVID, e nós estamos começando a abrir enfermarias e leitos de UTI para pacientes não COVID dentro do próprio HUT. Então, nós temos ainda 24 leitos lá no João Claudino. Ou seja, aquele hospital de campanha, ele é a grande segurança para nós nesse processo de reabertura econômica. E, ao mesmo tempo, o Estado tem também, ainda está devendo ainda alguns leitos de UTI, lá no HPM e lá no Natan Portela, né? Então, acho que isso nos dá ainda alguma folga nesse processo, né? Então, esse papel do Hospital João Claudino, ele deve ser destacado, né? Ele é, ao final desse processo, ele é a nossa grande margem de segurança para evitar um colapso, né? Aliás, a gente tem que destacar sempre isso. Ao longo de todo esse processo, Teresina não chegou ao colapso que Manaus chegou, que São Luís chegou, Fortaleza chegou, que Recife chegou. Então, nós conseguimos o processo de isolamento, né, a política adotada, o processo de expansão dos leitos, tanto leitos públicos quanto leitos privados contratados, isso aí foi suficiente, né, para que a gente evitasse o colapso que aconteceu em várias cidades brasileiras, o colapso que aconteceu na Itália, por exemplo, que ficou conhecido mundialmente. A pergunta seguinte é do Nathaniel Lima. Prefeito, com todas as ações de combate à Covid, o sistema de transporte público é um único que destoa. Todos os dias, os ônibus têm saído lotados, já que estão em frota reduzida. O que a PMT pode fazer para evitar essa situação?
Olha, esse é um desafio enorme, por quê? Nós estamos hoje com cerca de 10 mil pessoas se utilizando de transporte coletivo. Em média, nós temos na cidade cerca de 220 mil pessoas. Ou seja, nós estamos com menos de 5% das pessoas utilizando o transporte coletivo. A frota que está rodando, ela corresponde a cerca de 25% da frota normal. Então, o desafio é evitar aglomeração nos ônibus. Para isso, nós estamos tomando alguma atitude. Primeiro, os terminais de integração não estão funcionando. Quer dizer, no início dessa pandemia, a gente tentou organizar as filas nos terminais, mas infelizmente não funcionou. Então, as linhas que estão funcionando hoje são radiais. Então, portanto, é para evitar as aglomerações dos terminais. Segundo ponto importante, nós estamos, nesse retorno, nós estamos espaçando o início do horário de funcionamento. Então, por exemplo, os ambulatórios no setor de saúde, eles só funcionam a partir de 12 horas. Então, é importante ressaltar isso. Já o comércio no centro, ele funciona a partir de 9 horas, certo? Já a indústria começa a partir de 6 horas. Então, o que nós estamos querendo diluir a pessoal da saúde, né, que não é ambulatorial, começa às 7 horas. Então, o que nós estamos querendo é diluir a chegada no centro para os vários setores. Agora, isso tem que também também quebrar alguns padrões culturais, porque, infelizmente, muitos estabelecimentos, eles estão acostumados a abrir 8 horas e terminam cobrando dos seus funcionários que chegam às 8 horas. Isso não deve acontecer. Quer dizer, a ideia de espaçar o início do horário de funcionamento dos estabelecimentos no centro é de achatar uma outra curva, né, que é a curva do pico do transporte coletivo. Então, o aumento da frota vai se dar gradativamente, o aumento da quantidade de passageiros, né, e nós estamos trabalhando para minimizar essas aglomerações. As aglomerações, elas infelizmente continuam a acontecer nos horários de pico, e esses horários de pico devem ser evitados. Então, essa é a nossa preocupação. Tá? O jornalismo da TV Cidade Verde pergunta: ontem tivemos 273 leitos de UTI ocupados, o que representa a taxa de ocupação de 81,8%, que seria o recorde. É isso? Foi a maior taxa? Eu não sei se foi a maior taxa, mas em termos absolutos, em termos de quantidade de leitos ocupados, foi a maior quantidade até agora. E eu acho que isso é resultante justamente da chegada, né, de novos pacientes de fora. Então, nós vamos conviver com esse processo, acredito, mais 3 semanas. Em relação à Teresina, nós temos vários indicadores, já que a gente já fez essa demonstração. A pesquisa já demonstra queda de infecção ativa, as consultas básicas já diminuem a queda, já demonstra queda de quase 1/3 da quantidade de consultas nas redes privada e pública. Já está demonstrada a queda em termos de síndrome respiratória aguda. Está demonstrado também a queda da quantidade de óbitos de residentes da cidade de Teresina. Agora, esse crescimento de UTI ele só tem uma explicação. Na realidade, esses pacientes são de fora. E é importante, portanto, a evidência de que é de fora é o fato de que os leitos de enfermaria, na realidade, estão extremamente vagos. Ou seja, faziam semanas, acredito que faziam 1 ou 2 meses que os leitos de enfermaria não estavam tão vagos assim em Teresina. Então, por que disso? Porque, basicamente, não é a população de Teresina que está demandando, né, essa leite de UTI. Então, acho que isso exige, portanto, também até uma maior coordenação com a regulação estadual. Quer dizer, para que a gente possa, mesmo nesse momento de dificuldade, né, garantir esses leitos para a população que vem do interior. A Poliana, do 180 Graus, pergunta: qual avaliação a Prefeitura faz dos primeiros dias da segunda fase da reabertura, iniciada na segunda-feira? As fiscalizações flagraram muitas irregularidades. As empresas estão atendendo aos protocolos? A grande maioria atende aos protocolos, mas existe, infelizmente, uma minoria que não gosta de atender regras, né? E é importante que não apenas exista a fiscalização por parte da Prefeitura, a Prefeitura aumentou muito a fiscalização no centro, nós colocamos lá mais 125 guardas municipais, em adição ao que já existia. Acredito que nunca teve tanto guarda municipal no centro quanto agora. Mas, infelizmente, existe uma minoria de empresários que
têm uma dificuldade muito grande em cumprir protocolos. Então, nesse processo, é fundamental o apoio da população, a população denunciando, a denúncia também, não apenas dos consumidores, dos clientes, mas também a denúncia dos próprios trabalhadores, dos comerciários que têm testemunhado nos seus estabelecimentos práticas que não são condizentes com os protocolos do seu setor. E é importante também que a população não vá a esses estabelecimentos que não respeitam os protocolos. Então, é uma forma direta, né, para doer no bolso do empresário que não respeita, né, o protocolo. Quem não respeita o protocolo não está respeitando a vida. Não está respeitando a vida do seu trabalhador, não está respeitando a vida do seu cliente, e a gente tem que agir contra, todos. Não só o poder público, como também as pessoas. Tem que dar demonstração concreta de repúdio a esse tipo de comportamento. Marcelo Magno, da TV Clube, pergunta: a taxa de subnotificação dos casos apresenta certa estabilidade há algumas semanas. Quais são as dificuldades para a ampliação das políticas de testagem? Olha, nós temos testado muito, né? A gente não mostrou nenhum indicador, mas a gente pode até depois, na próxima semana, fazer uma demonstração, né, de como se evoluiu em testagem na cidade de Teresina. Nós estamos testando a 1.500, 2.000 pessoas por dia na cidade de Teresina, sempre com o poder público e o poder privado. E nós temos 700 de testagem e rastreamento. Hoje, por exemplo, a pessoa que é positivada hoje, em 48 horas, todos os seus contatos familiares já foram testados nesses centros de rastreamento e testagem. São 700, eles foram feitos em parcerias, estão sendo feitos em parceria com as faculdades privadas e que atuam na área de saúde. O processo está bastante rápido e bastante qualificado. Agora, o grande desafio em relação à testagem é a quantidade de pessoas que não têm sintomas e que, portanto, não fazem qualquer tipo de teste. Geralmente são as pessoas que são sintomáticas, né, que procuram os testes. Então, como a doença, por exemplo, se a gente pegar de cada 10 pessoas, dizem que apenas uma tem sintoma, né, que seja de leve, médio ou grave. Então, se a gente pegar, por exemplo, 200.000 pessoas positivadas, apenas 10.000 vão ter sintomas. Então, 190.000 não vai ter sintoma nenhum e vai ter uma dificuldade muito grande e vai ter um incentivo muito pequeno, né, de se testar. Então, como é que ficaria a taxa de subnotificação? Você teria 190.000 pessoas positivadas, mas que não foram atrás para testar, e tem 10.000 pessoas. Então, seria uma taxa de subnotificação de 19 vezes, né? Seria uma pessoa notificada para 19, seria 20 vezes, né? Então, quer dizer, isso explica parcialmente, né, mas em grande parte, né, o fato de que a subnotificação é grande, né, porque tem muitas pessoas que têm o vírus, que transmitem um vírus, já se sabe que elas transmitem muito menos do que os outros, né, mas mesmo assim transmitem, e essas pessoas simplesmente levam uma vida normal, não se protegem, né, como as outras que são sintomáticas. Assintomáticas, é interessante, elas transmitem mais, é um processo contraditório. A pessoa que está tossindo, a pessoa que está espirrando, essa transmite muito mais, e ao mesmo tempo que ela tem muito mais vírus, né, a carga viral dela é bem maior. Mas ela se protege mais, porque é a pessoa que tende a ficar isolada, é a pessoa que tende a respeitar mais os padrões de uso de máscara e assim por diante. Então, essa é a contradição. Os portadores de vírus que são assintomáticos, eles tendem a espalhar menos vírus, mas eles tendem a ter digamos assim, comportamentos, né, de maior risco, né. Já as pessoas que são sintomáticas, elas procuram ajuda, vão às unidades básicas, vão fazer as consultas, elas ficam mais isoladas, né, enfim, elas praticam mais o distanciamento social até pela sua condição. Então, a gente vive essa contradição, né? É a contradição que explica, inclusive, por que essa doença se expande rapidamente, né? O pessoal do jornalismo do Estado dele pedindo repetir os índices gráficos, mas ele vai ficar disponibilizado daqui a pouco, a gente encaminha, tá? A pergunta seguinte é do Francis.
Ele pergunta, algumas prefeituras do país já vêm anunciando adiamento ou cancelamento de eventos que geram aglomeração, como, por exemplo, Carnaval em São Paulo e a parada LGBTQ. A prefeitura já trabalha com a possibilidade de adiar o curso? É razoável pensar que sim, né? Quer dizer, os preparativos para os cursos começam aí em novembro, né? É difícil imaginar que a gente vai ter condições de fazer um curso no ano que vem, sem que a gente tenha algum tipo de vacina, ou sem que a gente tenha debelado completamente a doença até lá. Colocar 120 mil pessoas juntas, 200 mil pessoas juntas no evento seria uma irresponsabilidade brutal. Mas eu não posso falar muito isso, porque ano que vem eu não vou ser prefeito de Teresina, então isso deve... A competência para iniciar ainda é minha nessa gestão, mas a competência para realizar vai ser do próximo prefeito, e cabe ao próximo prefeito decidir sobre essa realização. Mas eu particularmente acho que a realização do curso no ano que vem, sem que nós tenhamos uma vacina, sem que o quadro sanitário tenha mudado completamente, a realização do curso ela seria uma absoluta irresponsabilidade. Mas é interessante, você falou de... Eu queria fazer um comentário adicional, que coisa que está ficando bastante clara, esse processo de espalhamento da doença no país. Nós tivemos um aumento da doença de início nos estados do Norte e Nordeste. E houve uma infeliz coincidência. A primeira coincidência é de que esses estados eles estavam passando pelo processo de inverno, tá? Ou estavam terminando o seu período invernoso. Então, isso contribui significativamente porque nesses períodos, né, que os vírus respiratórios, gripais, eles circulam com maior intensidade. Então, a sazonalidade nessa circulação de vírus. Então, foi um dos motivos que nos leva a explicar o que aconteceu no Brasil com a chegada desses vírus no Norte e Nordeste. A segunda questão em relação ao Norte e Nordeste, é exatamente por isso que nós vimos um colapso mais rápido, é que as capitais do Norte e Nordeste têm a menor relação população por leitos de UTI. Então, é um parâmetro que quem trabalha em saúde pública sabe que o percentual quer dizer, a disponibilidade per capita de leitos de UTI em uma capital nordestina é a metade da disponibilidade de leitos de UTI numa capital do Centro-Sul. Portanto, essas duas coisas explicam por que o vírus se expandiu rapidamente nas capitais do Norte e Nordeste, e, ao mesmo tempo, muitas dessas capitais, essas capitais que a gente já falou, Recife, São Luís, Fortaleza, Belém, Manaus, essas cidades tiveram um colapso que durou alguns dias, algumas semanas, mas que superaram na sequência. E esse mesmo raciocínio explica que o Centro-Sul está sofrendo agora, assim como o Centro-Oeste. Porque agora que o período invernoso deles está começando. Então, essa circulação sazonal do vírus gripal, desse vírus respiratório, desse tipo de vírus respiratório, serve para explicar muito, né, a circulação do SARS-CoV-2 no Brasil. Então, não é à toa que a gente, no começo, mas não tem nada em Florianópolis está preservada, Curitiba abriu comércio, Porto Alegre não tem nada, Belo Horizonte não sei o quê. Então, as pessoas falavam muito isso, né, aí nos meses de abril, maio, né, por que Teresina não está fazendo como Belo Horizonte? E agora agora está acontecendo lá embaixo, né, no Centro-Sul a coisa está pegando, né. Agora mesmo, por exemplo, eu vou viajar para Brasília na próxima semana, eu fiquei horrorizado com os dados lá de Brasília, quer dizer, a taxa de ocupação de leito em Brasília está 90%, ou seja, a circulação do vírus lá não se deu de início, mas a curva começou a rodar para valer agora no Centro-Oeste e no Centro-Sul. E a exceção que existe, por incrível que pareça, é São Paulo. Quer dizer, o vírus chegou do exterior e atingiu o quê? Atingiu Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Fortaleza e Manaus. Então, o que é que estourou logo? As capitais do Norte e Nordeste. São Paulo, apesar de não ter sido inverno, estourou. Né? Acho que foi a carga viral que foi muito grande, chegando lá. Rio de Janeiro é uma coisa interessante. Para quem estuda essa história de epidemiologia, sabe que o comportamento do vírus sazonal
no Rio de Janeiro é o mesmo do Nordeste, então não destoou o comportamento do Rio de Janeiro. A única distorção que tem nesse modelo de circulação de vírus é São Paulo. São Paulo, na verdade, o pico de São Paulo deveria ser agora, junto com o Centro-Oeste, junto lá com Curitiba, Florianópolis. Então aconteceu. Muito provavelmente porque São Paulo foi que recebeu a primeira pancada, né, lá no início de fevereiro, né, lá também no mês de março. Então essa visão sazonal, ela serve para explicar muito, né, do que está acontecendo, o que aconteceu no Brasil e o que está acontecendo agora. Então é importante falar sobre isso, né, porque isso serve muito também para explicar o que aconteceu no Piauí. Como assim? Por exemplo, nós temos alguns fatos que são bastante conhecidos. Primeiro, o vírus no Piauí chegou do Ceará. Basta dizer que dos 6 primeiros óbitos, né, 5 óbitos tinham ligação direta com o Ceará. E basta dizer também que as cidades do norte do Piauí foram as primeiras infectadas e continuam a ser aquelas mais atacadas pelo vírus, né? Na semana passada a gente viu o desempenho dos municípios do interior e todos eles são da região norte do estado de Teresina, mas a região norte do estado do Piauí, cidades como Paraíba, Luiz Correia, Luzilândia, Piripiri, Campo Maior, União, enfim, e a exceção da cidade do interior do estado do Piauí fica para Água Branca, no meio de Paraíba, e para o eixo lá daquelas 3 cidades que fazem o meião do Piauí, ali, Floriano, Oeiras e Picos. Mas, por exemplo, o sul do estado do Piauí é relativamente pouco atacado, e isso se deve ao distanciamento deles em relação ao Ceará e distanciamento dele também em relação ao Maranhão, que foi outra possibilidade, né, outra frente, né, que poderia ter chegado aqui. Então, além disso, né, a chegada do vírus do Ceará no norte, ela encontrou grande parte da população do Piauí está concentrada na região norte. Nós pegamos na região centro-norte do Piauí, concentra 60% da população do Piauí, entendeu? Então isso contribuiu bastante. São cidades médias e grandes as cidades médias e grandes do Piauí, na sua imensa maioria, estão na região norte. E são cidades bastante próximas, o que não acontece na região sul do Piauí. São cidades pequenas e muito distantes uma das outras, né? E também outro detalhe importante, essa questão sazonal, né, que o inverno na região sul do Piauí, ele acontece antes da região norte, né? Quem trabalha na imprensa sabe que o rio Parnaíba, ele enche primeiro do que o rio Puti. Por quê? Porque lá nas cabeceiras do rio Parnaíba, o inverno já começou, mesmo quando o inverno está fraco em Teresina ainda. Então, o inverno começa por último, né, na região norte do estado do Piauí, e, portanto, a circulação do vírus, ela é primeira na região sul, e depois segundo, né, apenas na região norte. Então, mais uma evidência, né, de que a circulação sazonal também tem algum tipo de capacidade de explicar. Mas, a rigor, que nós temos, só para concluir, o que nós temos o Brasil, como um todo, falhou na sua estratégia de combater essa doença, e falhou bem no início, né? Se nós pegarmos uma estratégia, por exemplo, da Itália, a Itália foi agredida estupidamente no final de fevereiro, início de março, e rapidamente eles isolaram a região agredida, que foi a região norte do país. Todo o restante do país, a região centro-norte, o sul, parou, e depois, nesse determinado período de tempo, já começou a existir um processo de retomada gradual. Aqui no Brasil, nós não conseguimos isolar as entradas dos vírus. O vírus entrou em diversos portos distintos, São Paulo, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus, enfim, e nós não conseguimos isolar. Por exemplo, nosso caso, Teresina não recebeu diretamente o vírus que veio da Europa, que veio da China. Teresina recebeu do Ceará. Então, por que não houve uma estratégia para se barrar a saída do vírus do polo de Fortaleza? Por que o vírus se espalhou para todo o interior do Ceará, se espalhou para o Rio Grande do Norte, se espalhou para o interior do Piauí? Então, na verdade, a nossa estratégia foi falha, porque na medida que a gente não conseguiu fechar o vírus aonde ele entrou no país, o vírus se espalhou por todo o país e, a partir daí, todas as regiões passaram a ter uma infecção já comunitária interna e que gerou esse conjunto de ciclos epidemiológicos no Brasil afora.
de início na região norte e nordeste e agora na região centro-sul. Então, a nossa estratégia de país falhou, e falhou lá no início. Falhou lá no início. É como se você tivesse, quer dizer, interessante, foi a mesma falha que aconteceu nos Estados Unidos. Outros países, né, quer dizer, a Itália, a Espanha, a Alemanha, a França, outros países tiveram um tipo de atitude em relação a essa estratégia diferente, foram muito melhores sucedidos. Né? Então, a gente está pagando um alto preço, né, por essa falha inicial. Surgiu uma última pergunta aqui, e aí eu encerro, porque 10 horas tem a outra, né? O Zambiana, o Dia TV. Os centros de rastreamento e testagem são importantes para que os assintomáticos saibam que estão contaminados. Estes centros serão ampliados? Basicamente, tem uma capacidade muito grande de testagem. Não existe ainda a necessidade de ampliação do centro, mas, eventualmente, se houver necessidade, pode ser aumentado. O que acontece é o seguinte, o assintomático, quer dizer, primeiro que o setor privado, é importante lembrar, né, que todo o setor privado que está retornando tem a obrigação de fazer a testagem dos seus trabalhadores, tá certo? Especialmente os trabalhadores com sintomas. Então, segundo, existe capacidade de testagem da prefeitura não apenas nesse centro de testagem e rastreamento, também todas as nossas UBSs gripais, os testes estão disponíveis. E nós temos dois tipos de testes. Um teste que é mais para diagnóstico, que é o teste de antígeno, que busca detectar a presença do vírus, e tem um teste que é um teste que é o teste sorológico, que busca detectar a existência e o tipo do anticorpo. Então, todos esses testes estão disponíveis nas nossas unidades básicas de saúde gripais. Então, essa consulta esse teste pode ser feito na nossa rede. E o centro de treinamento e rastreamento ele é dedicado principalmente a rastrear os contatos daqueles que foram positivados. Agora, eventualmente, nós estamos fazendo com outras categorias. Já fizemos com os taxistas, fizemos com mototaxistas, fizemos com os ubeiros, fizemos com os motoristas de transporte coletivo. Estamos fazendo agora com as igrejas, né, com os pastores, com os padres. Enfim, acho que eu fiz uma pesquisa um dia desse, né, pesquisa aqui em Teresina. Então, cerca de 25% da população já foi testada, pelo menos uma vez. Então, isso é um dado, eu acho que um dado bastante significativo, entendeu? Acho que nós temos que ampliar a quantidade de testes, quanto mais testes, melhor. Mas, enfim, eu acho que Teresina, acho que ela cresceu muito, né, nos últimos 12 meses, na sua capacidade de testagem, né, e eu acho que também isso contribuiu muito, né, para que esse pico fosse muito menor do que a gente imaginava anteriormente. Então, o fato das pessoas terem consciência, né, do que está acontecendo com a sua própria saúde, e tendo consciência, as pessoas obviamente, têm uma responsabilidade acerca do seu próprio comportamento. Positivo? Tchau. Tchau, um abraço, pessoal. Bom dia de trabalho. Pessoal, eu encaminho daqui a pouco o relatório